Muito bem, quero cumprimentar a todos os amigos, a todos os queridos que estão aí junto conosco nesta tarde e noite. Estamos falando aqui diretamente de Orlando, na Flórida. A tarde hoje está um pouquinho nublada, mas está quente. Aqui é uma terra, como dizem os americanos, very hot, muito quente. E a chuva sempre caindo ao final da tarde. Mas um dia muito agradável, um dia muito significativo para todos nós aqui. Prazer, obrigado por você estar chegando aí junto com a gente, mais um domingo na série Motivação Duradoura Internacional. Eu tenho uma grande satisfação de poder cumprimentar cada um de vocês, mas eu quero cumprimentar algumas pessoas em especial hoje. Ontem pela tarde, às 17 horas, aí no Brasil, e às 4 horas aqui nos Estados Unidos, nós tivemos uma live memorável, né? Tivemos ali os amigos do IACS. Eu fui do internato do IACS lá pelos idos de 1983, e aí um dos amigos, o Vonei Ricken, teve a grata ideia de reunir através do WhatsApp, do grupo WhatsApp, alguns amigos que estudaram junto conosco lá no IACS na década de 80, e alguns que nós comportamos juntos também em Blumenau, em Criciúma, em 1983. Foi uma grande experiência. Ontem tivemos momentos de grandes emoções. Eu fiquei muito emocionado de poder reencontrar os amigos depois de 37 anos. 37 anos nos reencontramos numa live pelo Zoom, e ali cada um falando um pouquinho de si, um pouquinho da sua família, um pouquinho das atividades profissionais. Foi algo assim memorável, significativo, que vai ficar marcado no coração. Um abraço aí a todos os amigos do IACS, da década de 80, da equipe Decisão. E só lembrando que a equipe Decisão, em 1983, na comportagem, a comportagem que aqueles que não sabem, os amigos aí que estão junto conosco, que estão entrando, a comportagem é uma maneira dos estudantes que estudam nos internatos, estudam nas universidades adventistas no Brasil e em toda a América do Sul e também em alguns outros países do mundo. É uma maneira de eles venderem os livros e para se autossustentarem, para voltarem para os seus estudos a cada semestre. E realmente é uma bênção de Deus esse trabalho. É uma faculdade para a vida, que ensina muito a gente a como conviver com as pessoas, a como se relacionar, a como apresentar ideias, apresentar propostas, ideais, sonhos. Realmente um grande instrumento de Deus na vida de cada um de nós. Então, eu agradeço muito aí por estar junto com os amigos, reencontrar os amigos da década de 80. Foi realmente uma satisfação. Um abraço a todos, ok? E também eu quero cumprimentar a Darcila. A Darcila foi a minha mãe na fé. A Darcila foi a que me deu estudos bíblicos lá na época também, na década de 80. Ali nos idos de 81, a Darcila foi a que nos instruiu na palavra de Deus, nos ensinou a estudar a Bíblia, nos ensinou a orar, nos ensinou a ver com grande alegria a questão do sábado. Então, minha gratidão a Darcila, minha amiga, minha mãe na fé. Muito obrigado pela tua perseverança de nos ajudar a compreender a palavra de Deus, e até hoje nós estamos aqui, hoje transmitindo a palavra de Deus, né? Fico muito feliz com isso. Muito bem, quero cumprimentar então, ao cumprimentar essas pessoas em especial, quero cumprimentar a todos os amigos que estão chegando aí, e quero cumprimentar também os amigos que estão no Brasil, que estão no Japão, que estão nos Estados Unidos aqui, na África, no Peru, no Paraguai, na França e no Canadá, que estão retransmitindo essa nossa conversa hoje com muita intensidade, apesar dos fusos horários diferenciados. Estão aí multiplicando a palavra de Deus para vários lugares do mundo. Eu fico muito feliz por esse grande privilégio de a gente ter esses parceiros, esses amigos. Alguns dias atrás, alguns domingos atrás, o pastor José, lá da África, esteve falando conosco,
Logo mais teremos amigos do Canadá falando, teremos os amigos também da França falando aqui junto conosco. Então, a cada momento nós vamos ter um representante de cada um dos países falando, dando a sua visão, a sua compreensão daquilo que está acontecendo e das bênçãos que tem recebido. Muito bem, dito isso, eu gostaria, então, de pedir para você que vai assistir essa live junto conosco hoje, que você compartilhe essa mensagem, esta live, para as pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser grandemente beneficiadas e abençoadas, tá bom? Eu tenho certeza que hoje nós poderíamos estar orando pelas famílias, orando também pelos dois países que são grandemente importantes para nós, particularmente, o Brasil, da onde nós somos, e também dos Estados Unidos, onde nós vivemos, onde a minha família vive, onde as minhas filhas vivem, a minha esposa vive, as minhas netas vivem aqui, né, as netas que nasceram aqui nos Estados Unidos. Então, ainda a Lisa está aí sendo aguardada com muita alegria. Brevemente, para o final de setembro ou início de outubro, a Lisa está chegando com um grande presente para a nossa família. Então, estamos aí orando pela Lisa. A Lisa já é um presente. A Aurora é o primeiro presente fantástico, a minha amiguinha do coração, do vovô. E aí a Lisa logo mais vai estar chegando aí para fazer parte desse grande time da nossa família. Muito bem, eu quero convidar você então para nós fazermos uma oração, nós orarmos a Deus, pedimos que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria. Hoje eu quero já pedir para você apertar os seus cintos, que hoje nós vamos lidar com um assunto que mexeu comigo, vai mexer com você também, porque eu tenho certeza de que nós precisamos ajustar o nosso foco a cada dia, e Deus vai te dar essa bênção hoje. Vamos orar então? Curva a sua fronte onde você estiver e coloque a sua mão no seu coração, pedindo para que o Senhor alivie o seu fardo e dê a sua graça para você. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome por essa oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez na série Motivação Duradoura Internacional, a qual, querido Deus, tem sido uma bênção para muitas pessoas, uma bênção para nós que participamos, uma bênção para aqueles ouvintes, os nossos amigos que estão aí no Brasil e nos outros países. Eu tenho certeza de que eles serão grandemente abençoados, assim como nós estamos sendo abençoados. Mas nessa tarde e noite, nós queremos orar por nossas famílias, queremos orar pelas famílias que estão enlutadas porque algum familiar faleceu, a família que está com algum problema de separação, alguma família que está com dificuldade na educação dos filhos, alguma família que está com problema de desemprego, alguma família, querido Deus, que está com problema de saúde grave, ou alguma família, querido Deus, que esteja agora nesse momento pedindo, clamando a Ti, e que agora entra nessa live, ao ouvir essa live em qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, em qualquer lugar desse vasto mundo, que nesta hora eles recebam esta bênção, essa graça, e possam ser fortalecidos na fé. Sejas o nosso convidado especial nesta hora, e que ao estudarmos a Tua Palavra, ao abrirmos a Tua Palavra, o Senhor Jesus possa ser apresentado, e que Ele apareça, e que o ser humano se esconda atrás da cruz de Cristo. Aceita-nos a todos, nos abençoe e nos guarde. É a nossa sincera oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amigos? Muito bem. Eu não sei quantos de vocês, mas na realidade existe algumas situações da vida da gente em que a gente precisa, e normalmente, você já deve ter ouvido isso, que normalmente as pessoas quando chegam no final do ano, elas fazem um balanço daquilo que aconteceu durante o ano. As empresas fazem isso, né? E nós muitas vezes também fazemos uma retrospectiva daquilo que aconteceu conosco durante o ano. E normalmente, agora a gente aqui nos Estados Unidos, eu tenho aprendido com os amigos americanos que eles não fazem esse ajuste unicamente no final do ano.
eles fazem esses ajustes continuamente. Eles fazem mensalmente, semestralmente. Eles não deixam para o final do ano para fazer isso. Eu achei muito interessante isso. Eu achei muito curioso, porque eles dizem que muitas vezes quando você deixa para o final do ano para fazer algum tipo de ajuste, algum tipo de projeção, algum tipo de retrospectiva, um balanço daquilo que aconteceu, eles dizem que a gente se perde e a gente não relembra das coisas e pensa só nas coisas que foram boas, alguns, ou pensam só nas coisas ruins que aconteceram. Mas quando você vai fazendo no dia a dia, ou vai fazendo semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, você consegue ter uma projeção e uma visão melhor, um panorama melhor daquilo que a vida apresenta. Dito isto, eu diria para você o seguinte: a Bíblia ela está recheada de ensinamentos que nos ajudam a compreender que, na realidade, nós precisamos continuamente, perseverantemente, fazermos ajustes e começarmos a olhar algumas coisas que nós não estamos olhando muito bem na nossa vida. E hoje, você viu aí pelo título, que está aí no sticker, que está aparecendo na tela, ajustando o foco. E na propaganda também que a gente colocou no Facebook e também no YouTube e também no Instagram, nós colocamos ali a Anne, que é a nossa produtora visual aqui nos Estados Unidos. A Anne, de maneira muito sugestiva, assim, a Anne colocou uma lente, né? Uma lente que dá a ideia exatamente de você, muitas vezes, ter que fazer o foco, né? Você vai tirar uma foto, você vai tirar uma imagem, qualquer coisa você tenta focalizar porque você quer extrair o máximo daquela imagem, para que aquela imagem ela possa, quando você vislumbrar ela de novo, quando você olhar ela de novo, você vai conseguir perceber e relembrar os detalhes daquele momento que você registrou aquela imagem. Então, na realidade, o que acontece? A Bíblia ela nos ajuda. Deus tem essa preocupação de fazer com que a gente ajuste o nosso foco. E olha só que interessante como a Bíblia ela é maravilhosamente cirúrgica em nos ajudar a compreender, a fazer os ajustes na nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia junto comigo, lá no livro de Marcos, no capítulo 8, livro de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22, uma das histórias, meus amigos, uma das histórias mais impressionantes, existem várias histórias impressionantes na Bíblia, mas essa história, ela é única na Bíblia, ela é única no Novo Testamento e única na Bíblia. Você não vai encontrar essa história em nenhum dos outros evangelhos. Você vai encontrar essa história especificamente no livro de Marcos. Somente Marcos registrou essa história. E eu quero convidar você, lá no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22, a acompanhar essa leitura e a gente fazer uma viagem e a gente entender alguns ensinamentos importantes que a Bíblia quer nos trazer e que você vai perceber que a Bíblia ela vai mexer com você. Eu quero que a Bíblia, no nome de Jesus, que você seja incomodado pela graça de Jesus, mas pelo poder do Espírito Santo, você consiga agora caminhar por um caminho, pelo um terreno sedimentado, feito naturalmente por Jesus no passado e que chega até a nós hoje com grande impacto, com grande força para nos ajudar a compreender que nós precisamos fazer alguns ajustes nas nossas vidas. Vamos então ver, leio na minha tradução, olha só. Então chegaram a Betsaida, diz Marcos, e lhe trouxeram um cego rogando que lhe o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Verso 24. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Verso 25.
Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Verso 26, e mandou-lhe Jesus embora para casa, recomendando, não entres na aldeia. Gente, eu teria muita coisa para dizer para você nessa tarde e noite, mas eu quero ser bem específico e bem pragmático com você. Primeira coisa, a Bíblia aqui, através de Marcos, ela dá o nome da cidade, dá o nome do lugar, e quando a Bíblia, e aqui eu quero chamar a atenção para você, quando a Bíblia chama, ou dá um nome, menciona o nome da pessoa, menciona o nome da cidade, menciona o nome do lugar, é porque tem alguma lição envolvida aí, e nós precisamos agora ter isso como grande importância. Se aqui a Bíblia está dizendo, se Marcos está dizendo que chegaram a Betsaida, eu quero só identificar para você que lugar é esse Betsaida. Betsaida, em hebraico, quer dizer casa da pesca, que é o lugar onde era feito as pescas. Era um lugar extremamente importante para os pescadores. Era um lugar, segundo Lucas, que foi o lugar onde Jesus fez a alimentação das 5 mil pessoas, fora 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Foi lá no lugar, foi nesse lugar chamado Betsaida. Ali, em Betsaida, foi onde nasceu Pedro, André e Filipe. Era o lugar do nascimento desses homens. E eles eram naturais desse lugar. E outra coisa que é interessante, Betsaida, olha só, Betsaida juntamente com Carfanaum e com Corazim, elas foram amaldiçoadas por Jesus por não haverem se arrependido, porque Jesus fez muitas curas em Betsaida, mas as pessoas não deram atenção, não deram importância para o ministério de Jesus em Betsaida, tanto em Betsaida, Carfanaum e Corazim também. Então, essa cidade, quando Marcos fala dela, Marcos está querendo chamar a atenção de que essa cidade ela tem uma conotação muito significativa dentro do ministério de Jesus, e apesar dos grandes milagres que foram realizados em Betsaida, as pessoas, elas negaram a Jesus. Elas não aceitaram os milagres de Jesus. E aí Jesus proferiu a seguinte maldição sobre Betsaida, Carfanaum e também sobre Corazim, dizendo assim: haverá menos rigor a Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que a vocês. Então, isso está lá em Mateus, capítulo 11, o verso 20 até o verso 24. Então, na realidade, o que acontece? Tendo esse pano de fundo, nós vamos perceber que Jesus agora encontra um problema, encontra uma situação que chega até ele, e eu quero chamar a atenção para você, é o seguinte, diz aqui a Bíblia, que lhe trouxeram um cego. É natural que para alguém se deslocar para qualquer lugar, e essa pessoa é cega, que ela seja levada por alguém. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quando eu estava em São Paulo, eu estava estudando em São Paulo, e nós conhecemos uma pessoa, o nome dele é Daniel. Daniel fazia pedagogia lá em São Paulo, na Estrada da Tapicerica, da Serra, na zona sul de São Paulo. E Daniel fazia pedagogia, só que Daniel tinha algo interessante. Daniel era cego. Como Daniel era cego, eu não sabia, eu estava na frente do portão principal do antigo IAE, que é o NASP hoje, Campo São Paulo, e Daniel estava no outro lado da rua. Ele desceu do ônibus, e aí, eu pensando naquele dia, eu quero fazer uma boa obra, né? Quero fazer ter um bom ato durante esse dia. E pensei assim, planejei, vou ajudar essa pessoa. Eu não sabia quem era esse Daniel. E aí saí da frente do IAE, atravessei a rua e cheguei até lá no lado do Daniel. Só que os amigos que estavam ali não me falaram nada. E eu cheguei, fui até lá no Daniel, falei assim: olá, tudo bem, amigo? Tudo bem. Como é que é seu nome? Meu nome é Daniel. Então, ô Daniel, eu atravessei aqui porque eu quero te ajudar a atravessar a sinaleira, atravessar aqui a faixa de pedestre. Aí ele perguntou assim: como é que é seu nome? Aí eu falei assim: meu nome é Jorge.
Ah, seu nome é Jorge. Ô, Jorge, eu quero te agradecer a tua gentileza, mas eu não preciso de ajuda para atravessar a faixa de pedestres. Aí eu falei assim, pastor, não acredita. Eu digo, não, mas eu vim aqui para te ajudar. Não, Jorge, muito obrigado, eu sei atravessar. E aí eu falei assim, mas tu não vai precisar de ajuda? Eu disse, não, não preciso de ajuda. E aí eu olhei para o outro lado da rua, os amigos que estavam lá, eles estavam rindo. Eles estavam rindo demais. E aí quando eu atravessei, né, e aí para não ficar tão chato, eu encostei o meu ombro no ombro do Daniel e fui assim bem juntinho do Daniel e atravessei a faixa de pedestres. E aí quando cheguei até lá, quando chegamos do outro lado, o pessoal chegou ali e disse, bah, Jorge, a gente queria te avisar, mas daí tu saiu correndo, não deu nem tempo de te avisar, o Daniel não aceita ajuda. O Daniel, ele é um camarada independente, apesar de ser cego, ele é independente e ele faz as coisas por ele mesmo. E aí o Daniel ficou mais um pouquinho ali, ó, Jorge, muito obrigado pela tua gentileza, tu é um bom cavalheiro e tal, mas eu quero só dizer para ti o seguinte, ó. E ele contou um pouquinho da história dele, mas uma coisa que me chamou a atenção, ele falou assim, Jorge, eu sou cego de nascença e eu acabei me adaptando, isso não é um problema para mim ser cego, né? Eu consigo fazer todas as coisas normalmente, tanto é que eu estudo, faço faculdade, mas ele falou o seguinte, que ele disse que quando ele desde pequeno, ele aprendeu a contar os passos para onde ele quer ir. Então ele sabe quantos passos ele tem que dar da sua casa até a parada de ônibus, ele sabe quantos passos ele tem que dar para atravessar a rua na frente da universidade, ele sabe quantos passos ele tem ali do portão até ele chegar na sala de aula dele. Então ele sabe tudo, ele sabia quantos passos, tudo tinha que fazer. E eu fiquei impressionado com isso, porque na realidade é o seguinte, quando a pessoa tem uma deficiência, ela consegue se superar. Mas aqui nessa história, que eu quero chamar a atenção para você, era natural que esses amigos trouxessem este cego, porque ele era cego. Só que eu lembrando da história de Daniel, do Daniel que eu contei para vocês agora, este cego, apesar de ter a limitação da cegueira, ele não foi até Jesus porque ele era cego, porque eles levaram. A Bíblia dá a entender que eles trouxeram esse cego porque ele não queria ir. Os amigos explicaram para ele, falaram de Jesus para ele, falaram da possibilidade de que ele teria de ter a sua visão recuperada. Mas mesmo assim ele resistiu, ele não quis aceitar a ideia de ir até Jesus para ser curado. Por isso que a Bíblia fala, trouxeram o cego. Eles trouxeram porque eles vieram convencendo ele para vir até Jesus. E aí, por que dá a impressão, por que nós temos a certeza de que esse cego ele foi trazido não porque ele era cego, mas porque ele estava resistindo a ir até Jesus? Porque quando diz aqui, rogando-lhe que o tocasse, aqui eles pediram, é como se ele dissesse assim, olha, Senhor Jesus, nós trouxemos esse amigo que é cego, ele não acredita em ti, ele não tem convicção de que o Senhor possa fazer uma cura nele, ele não aceita de que existem milagres, porque a vida dele já está numa situação agora que ele não consegue mais sair desse problema, e eles rogaram a Jesus. E aqui eu quero dizer para você o seguinte, rogar é pedir encarecidamente, insistentemente. Eles pediram um favor para Jesus, que Jesus fizesse uma cura nesse cego, para que esse cego pudesse agora perceber o quanto Jesus tinha poder. E por que isso é importante para nós hoje, amigos? Porque significa que quando nós nos aproximamos de Jesus, alguma coisa vai acontecer. E quem sabe muitos de nós estejamos, você que está me assistindo hoje, você tenha um grande desejo de mostrar Jesus para as pessoas, de levar Jesus para as pessoas, de apresentar Jesus para as pessoas. Mas as pessoas não aceitam. Isso é comum. Assim como foi no passado, na época do Senhor Jesus, é comum hoje também as pessoas rejeitarem e não quererem a Jesus. Mas isso vai impedir de você fazer isso, de apresentar Jesus? É claro que não. Esses homens, aqui, esses amigos que levaram o cego até Jesus, eles o fizeram porque eles tinham a convicção
de que alguma coisa iria acontecer. E eu quero dizer para você o seguinte, e agora aqui eu abro um parênteses entre nós. A oração intercessora, ela está presente também aqui, nesse momento, em que muitas vezes você pode não conseguir falar ou apresentar Jesus para alguém, mas ore por essa pessoa, apresente Jesus para essa pessoa. Deixe Jesus agora se apresentar para essa pessoa, se você não consegue agora apresentar Jesus para ela. Mas aí então o texto diz que rogando-lhe que o tocasse. Por que Marcos fala rogando que Jesus tocasse nele? Uma coisa importante aqui é o seguinte, na época de Jesus, não era comum as pessoas tocarem uma nas outras. Tanto é que muitas vezes na palavra de Deus, no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus tocando nas pessoas. E os discípulos ressaltam este aspecto do toque de Jesus. Por quê? Porque não era comum, não era culturalmente aceito as pessoas se tocarem umas nas outras, principalmente numa cultura, a cultura judaica, onde havia a questão da doença da lepra, que era uma rejeição cultural e social muito forte na época. As pessoas não podiam se tocar e ninguém sabia como cada um estava. E aqui eu abro mais um parênteses entre nós. Nós vivemos numa época de pandemia e as pessoas estão cada vez mais se afastando uma das outras. As pessoas estão cada vez mais se distanciando uma das outras. E eu diria que é necessário pela questão da pandemia, é necessário pela questão da saúde, que nós mantenhamos a distância social. Mas nós não podemos manter e nem devemos manter a distância espiritual. A distância espiritual ela não deve existir entre nós. A distância, quem sabe, social e que é imposta por esta pandemia, é necessário que aconteça. Infelizmente, é necessário que aconteça no nosso mundo, na nossa sociedade. Mas o distanciamento espiritual, por isso que Jesus está dizendo aqui, os homens pediram, rogando que Jesus o tocasse, porque havia também naquela época esse distanciamento social, o qual Jesus veio quebrar, Jesus veio eliminar, Jesus veio agora fazer a dicotomia e fazer com que as pessoas pudessem estar próximas umas das outras, e ele era o exemplo maior para fazer isso. E aqui, então, o texto continua, o verso 23, diz assim, ó, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? O que acontece aqui? O que é importante que Marcos ressalta aqui para nós? Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Por que fora da aldeia? Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Preste bem atenção. Jesus, quando nos leva para fora da aldeia, Jesus está querendo dizer e quis mostrar claramente através de Marcos, no relato de Marcos, que Jesus, muitas vezes, ele quer, para que ele possa exercer alguma influência sobre mim e sobre você que me ouve e me vê, Jesus precisa nos levar para fora das influências das quais nós estamos ligados. Jesus quer nos levar também para fora das opiniões diversas que criam um impedimento para nós conhecermos a Ele melhor. Jesus, quando nos leva para fora da aldeia, Jesus quer tratar a mim e a você de maneira particular. Jesus, quando nos leva para fora da aldeia, Jesus tem alguma coisa para dizer para mim e para você de maneira muito particular, e Ele não quer que as outras pessoas ouçam. Eu posso estar falando para alguém agora que você tem algumas coisas que ninguém sabe, que ninguém viu, que é um particular seu, e que você teria vergonha que alguém ficasse sabendo. E sabe, quando Jesus aqui nos mostra que ele leva o cego para fora da aldeia, Jesus está dizendo o seguinte, que ele queria conversar com o cego e queria dizer para o cego, para que antes de Jesus realizar a cura nesse cego, Jesus queria mostrar que Jesus conhecia e sabia muitas coisas sobre o cego e que as outras pessoas não precisavam saber, mas que Jesus agora estimularia ele a confiar em Jesus
para que a cura pudesse ser completa. E ao Jesus agora revelar em particular, dizendo assim, e quem sabe, eu fiquei imaginando, quem sabe Jesus falou assim, algumas coisas que só o cego sabia, digo, olha, eu sei quem você é, eu sei que você cometeu algumas coisas, eu conheço o seu coração, eu sei o pecado que você cometeu, eu sei os maus pensamentos que você tem, eu sei as lutas que você tem. E Jesus agora, ao falar, ao levar, e uma coisa importante, ao fato de Jesus ter levado o cego para fora da aldeia, Jesus queria também, assim como nós falamos anteriormente, Betsaida, Jesus já tinha feito várias curas e vários milagres na cidade de Betsaida, e as pessoas não haviam aceito o ministério de Jesus. E agora, Jesus, ao levar o cego para fora da aldeia, Jesus queria exemplificar claramente que não iria fazer mais curas, nenhum milagre dentro da aldeia. Ele iria fazer fora da aldeia, para deixar muito claro de que as pessoas agora não iriam ser mais estimuladas e não aceitavam mais os milagres de Jesus. Este ato de Jesus estimulou o cego. E ele, como cego, ele já tinha tentado e muitas vezes tinha sido pressionado pelo pecado na sua vida. E agora, Jesus instrui o cego. E aqui me chama a atenção e me impressionou muito, porque como o cego, e aqui eu quero chamar a atenção o seguinte, irmãos e amigos, é que Jesus queria ensinar esse cego, após a cura, a usar corretamente a visão que brevemente ele iria receber de Jesus. Olha que uma coisa maravilhosa. É como se Jesus dissesse para ele assim, olha, você, daqui um pouquinho você vai começar a enxergar. Mas eu quero dizer para você a maneira como você vai utilizar este dom que eu vou dar para você, esse talento que eu vou dar para você, a maneira como você agora vai desfrutar da visão que eu vou dar para você. E aí, ele estava ali ganhando, mas Jesus poderia dizer para ele, e Jesus poderia ter dito para ele, este teu ganho pode te levar a algumas perdas. Irmãos, amigos, muitas vezes aquilo que você ganha e que se você ganha sem Jesus pode te levar a algumas perdas da sua vida. E Jesus instruiu esse homem a fazer isso. O cego deveria compreender o que estava para acontecer. Porque muitas vezes nós queremos que Deus atue fortemente na nossa vida, mas nós não sabemos o que isso vai significar para a nossa vida. Nós não sabemos como administrar a bênção que nós vamos receber. E é por isso que Jesus nos instrui, mas ele tem que nos levar para fora da aldeia, longe das influências, longe das expectativas que muitas vezes humanas nós temos, para que nós compreendamos o valor do milagre que Deus quer fazer na nossa vida. Jesus não queria que Betsaida, como eu falei, visse novamente o poder de Cristo, porque eles não iriam valorizar o poder de Jesus. E aí, meus queridos, diz aqui a Bíblia, levando para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou, vês alguma coisa? Você já se perguntou por que Jesus usou saliva? Por que saliva? Precisava disso para cura? Eu fiquei me perguntando, por que Jesus precisou de saliva? Por que a saliva? Olha só que interessante. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. A saliva aqui significa intimidade. Saliva aqui significa relacionamento. Saliva aqui significa compromisso. Saliva aqui significa cumplicidade de Jesus com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Então, na realidade, o que Jesus queria mostrar para aquele homem que foi carregado, quem sabe, forçosamente até ele, o homem que foi levado agora e os amigos rogaram que Jesus tocasse nele. Agora, Jesus, o que Jesus faz? Jesus toca nesse homem, pega esse homem pela mão, toca, ele faz com que esse homem, imagine, irmãos, amigos, o toque de Jesus na mão desse cego. E agora, esse cego, ele percebeu que o toque de Jesus não era um toque de um homem comum. Vocês conseguem compreender isso?
que não era um toque de um homem comum que estava tocando nele, e ele percebeu isso. E agora, quando Jesus usa a saliva, Jesus agora, imagine, o Criador usando a sua saliva. Irmão, eu me emocionei, eu fiquei assim, extremamente impressionado do Criador, o Senhor Jesus, usando a saliva dele, a saliva criadora, a saliva do Criador, do mantenedor da vida. Isso significa, irmãos, amigos, que os recursos de Cristo são infinitos. Porque se ele usou saliva, e eu fiquei me perguntando, precisava disso para cura? Talvez não. E não precisava da saliva, ele precisava apenas dizer, fica curado da sua cegueira, e pronto, nem precisava nem tocar no cego. Mas ele foi mais profundo, ele foi mais íntimo. Essa intimidade é que nos impressiona, essa intimidade é que Jesus quer ter com você e comigo, essa intimidade é que nos interessa, essa intimidade é que é importante. Outra coisa que é importante, se Marcos registrou isso, significa que quando foram para fora da aldeia, Jesus chamou os discípulos para os discípulos verem o que Jesus iria fazer. E ali, naquele processo da cura, foi um processo em que os discípulos foram impactados pela didática de Jesus ao tratar com os seres humanos. A natureza humana precisa ser tratada de maneira diferente daquela que nós, como seres humanos, estamos acostumados socialmente a nos tratar. Jesus estava mostrando para os discípulos de que agora, ao ele depois morrer na cruz do Calvário, ficaria um legado para os discípulos do tratamento que eles deveriam de dar para cada ser humano que eles se relacionassem. Tanto é que é importante lembrar aqui que quando Pedro e João estavam lá na Porta Formosa, e quando estava ali um paralítico, e o paralítico pediu esmola, e Pedro e João disseram assim para aquele paralítico, nós não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então significa que, na realidade, o que Jesus queria ensinar e quer ensinar para mim e para você nessa tarde e noite é de que os seus recursos são inesgotáveis, são infindáveis. A maneira como ele lida com cada ser humano é de maneira particular e individual. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Você lembra que a Bíblia está recheada de situações em que Jesus tinha um auditório de uma só pessoa. Uma só pessoa era o auditório de Jesus. Maria Madalena, a mulher samaritana, Nicodemos, a mulher do fluxo de sangue, Jesus lidando diretamente com ela. Aqui, o cego de Betsaida. O auditório de uma só pessoa. A maneira como Deus lida, a maneira como Deus faz, Deus não lida com multidões, Deus lida com indivíduos. Porque indivíduos são importantes para Deus. E a partir dos indivíduos é que ele multiplica a sua palavra, a sua vontade na vida das pessoas. E aí, aqui, eu achei impressionante uma coisa que muitas vezes passa batido e a gente não percebe na leitura da Bíblia. Olha só o que diz ali. Aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos. Impor as mãos. Olha, meus amigos, impor as mãos. Sabe o que significa impor? Quando você impõe alguma coisa para alguém, você já percebeu o significado que tem o significado dessa palavra impor? O significado dessa palavra impor é muito importante para nós nesse estudo, nessa noite. Impor significa exigir, obrigar, demandar, ordenar, intimidar. Jesus agora chegou um momento na vida desse cego em que Jesus agora, ele não vai mais tratar da maneira como o cego queria. Jesus agora toma o comando, toma as rédeas da vida desse homem e o conduz pelo caminho que ele deveria agora ser conduzido. E é por isso que a Bíblia fala que Jesus impõe as suas mãos. Porque Jesus exigiu dele, olha, a partir de agora eu estou no comando.
A partir de agora, eu vou coordenar e vou dirigir a sua vida. Porque você estava cego, agora eu preciso dirigir a sua vida. E nesse momento, então, Jesus exige, obriga, demanda, ordena e intimida o cego a aceitar a vontade divina. Meus irmãos, meus amigos, isso é lindo demais. Nós temos um Deus, nós temos alguém por nós que muitas vezes, quando o inimigo, quando o mal tenta impor alguma coisa na sua vida, o que Jesus faz? Jesus toma o comando, se impõe na nossa vida contra o mal que está tentando destruir. Quem sabe eu posso estar falando para alguma família, alguém, algum jovem, alguma jovem, algum adulto, algum idoso que esteja precisando de direção na vida, que esteja precisando agora ser orientado, dirigido, levado por um novo caminho. Aqui está a pessoa do Senhor Jesus, aquele que pode nos guiar, que pode nos orientar. E aí, então, o que acontece é, a Bíblia fala e Jesus pergunta assim, vês alguma coisa? Jesus sabia o quanto este homem estava enxergando. Mas aqui Jesus queria a sinceridade dele. Porque Jesus poderia ter feito essa cura de uma vez só. Mas Jesus fez em 2 etapas. Porque ele queria estimular esse homem a confiar nele cada vez mais. E agora, quando Jesus pergunta, vez alguma coisa, é porque ele queria a sinceridade desse homem. Jesus sabia, mas queria a sinceridade do cego, para que ele dissesse verdadeiramente. E aí o verso 24 diz assim, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Aqui, uma sacada importante para nós. Uma sacada muito interessante. Se esse homem estava vendo homens como árvores e os vejo andando, significa que ele conseguia identificar árvores e homens. Então, esse homem não era cego de nascença, porque ele sabia o que era uma árvore e sabia o que era um homem. Ele conseguia distinguir agora, pelo vulto, o que era uma coisa e o que era outra. Então, esse homem não era um cego de nascença. O texto está dizendo, gritando para nós isto. Então, significa que este homem, ele ficou cego por algum motivo que nós não sabemos. E a Bíblia não revela. Por isso que Jesus levou esse homem para fora da aldeia, porque Jesus conversou em particular com ele, como eu falei para você. Porque Jesus tinha alguns assuntos que era somente entre Deus e o homem. Eu posso estar falando para você hoje e Deus tem alguma coisa para falar com você, entre você e Deus. Nenhum ser humano, nem a sua esposa, nem seu esposo, nem os seus filhos, nem o seu pai, nem sua mãe, nem seu tio, nem um amigo. Ele quer conversar com você. Coisas muito particulares. Coisas que somente Deus pode resolver. E eu quero dizer para você, nessa tarde, nessa noite, ou nessa manhã, por causa dos fusos horários dos países que estão assistindo, eu posso estar falando para alguém que esteja enfrentando uma situação em que você não está vendo as coisas do jeito que você gostaria de ver. E chegou o momento de começar a enxergar as coisas com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus. E aqui, o cego, ele identificava, porque ele não era um cego de nascença. Ele tinha uma história que o levou à cegueira. E quem sabe muitos de nós, muitos que estão me ouvindo hoje, você já enxergou muita coisa linda na sua vida. Muita coisa bonita você enxergou quando você estava com Jesus, quando você estava andando com Deus. Andando nos caminhos de Deus. E quem sabe hoje, por causa das coisas da vida, você se desviou, você aceitou novas propostas, novas ideias, novas influências, e você não está enxergando a Jesus hoje da maneira como você gostaria de enxergar. Eu quero dizer para você que Jesus está se revelando, está se mostrando para você, e ele vai começar a fazer a cura da sua cegueira hoje, agora.
você vai começar a enxergar a Jesus de maneira maravilhosa, para que ele possa abrir os seus olhos. Jesus não era apenas um fazedor de milagres. Ele era alguém que estabelecia relacionamentos. Por isso que essa relação com esse cego foi estabelecida exatamente de maneira pessoal, porque Jesus queria exemplificar quando alguém está com um problema, quando alguém não está enxergando, quando alguém está perdido no rumo da vida. Jesus vem de maneira particular, pessoal, verdadeira, e se aproxima e nos carrega pela mão e nos leva para distante das influências que nos levaram a estar na situação que nós estamos. Não há nenhum outro relato bíblico de alguém recebendo o milagre dessa forma. Não existe nenhum milagre. A Bíblia não fala o nome desse homem. Sabe por que a Bíblia não revela o nome desse homem? Porque eu e você podemos nos colocar e colocar o nosso nome nessa história. Eu posso colocar o meu nome, eu posso me identificar com essa história. E posso receber o mesmo milagre da mesma forma. O poder e a autoridade de Jesus continuam ainda presentes nos nossos dias. A mesma intensidade da cura que Jesus fez no passado continua hoje. Ali estava em Jesus o Filho do Deus vivo, realizando mais uma das suas libertações, mostrando, através de um homem, o que ele quer fazer com toda a raça humana, abrir os nossos olhos e começarmos a ver a Jesus como nosso verdadeiro Salvador. E o verso 25, meus queridos, eu quero ir ampliando e finalizando. Olha só, então novamente ele expôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Jesus não precisava fazer aquele milagre em 2 vezes. Não precisava fazer aquele milagre em 2 vezes. Ou melhor, por que ele fez esse milagre em 2 vezes? Essa seria a melhor pergunta. Por que ele fez esse milagre em 2 vezes? Jesus estava estimulando aquele cego a desfrutar e aceitar e a confiar em Jesus e ter o desejo de ficar curado. Eu quero dizer para você o seguinte: quem sabe na sua vida e na minha vida, Jesus esteja utilizando-se de algumas coisas para nos estimular a confiar mais nele. E quem sabe algum problema que você esteja enfrentando é para mostrar a nossa fragilidade, mostrar a nossa dependência, mostrar a nossa destituição de inteligência para resolver algumas coisas. E aí, então, eu poderia concluir dizendo o seguinte: qual é o objetivo real da cura? Olha só que coisa interessante. Jesus queria mostrar para aquele cego, e eu quero ler aqui, a minha esposa tem reunido vários pensamentos do Espírito de Profecia, tem reunido vários pensamentos da meditação matinal, de vários livros que ela tem lido e que a gente tem lido também, mas ela é muito perspicaz em fazer isso. Então, ela resume, ela escreve em um caderno os pensamentos, as ideias, e eu me utilizo dessa maneira organizada dela, de reunir alguns pensamentos interessantes e trazer aqui. Eu quero trazer um desses que ela reuniu, que está lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 85. Ela diz assim, a Ellen White escreve assim: quanto mais íntima é sua ligação com Deus, mais profunda é a percepção da própria fraqueza e imperfeição. Eu vou ler de novo. Quanto mais íntima é sua ligação com Deus, mais profunda é a percepção da própria fraqueza e imperfeição. Então, quando Jesus leva esse cego para estar junto com ele, Jesus agora mostra para esse cego o quanto o cego precisava de Jesus, o quanto ele dependia de Jesus. Então, na realidade, é o seguinte: para nós hoje, aqui,
Jesus queria mostrar o seguinte, e aqui eu faço uma pergunta para você. Quem o cego viu primeiro? Quem o cego viu primeiro? Porque ele viu os homens como que árvores, ele viu de maneira não muito nítida. Mas agora, quando ele começa a ver de maneira perfeita, e quando ele tem a sua visão restabelecida, e tudo distinguir de maneira perfeita, ele vê primeiro a Jesus. A quem ele distingue primeiro? Jesus. A quem Jesus queria que ele visse em tudo em sua vida? Jesus. Jesus, e aí o título do nosso assunto de hoje, o que Jesus fez na vida desse cego? Gente, eu acho fantástica essa ideia. Fantástica essa ideia. E Jesus quer fazer isso com você e quer fazer comigo também. Jesus quer ajustar o nosso foco. É ou não é verdade? Jesus quer ajustar o seu foco. Você está com o foco errado. Você está com foco em outras coisas que não é Jesus. Por isso que as coisas não dão certo. E quando Jesus falou lá em São Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então significa que o foco tem que ser o reino, o foco tem que ser Jesus. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: e nós hoje, como nós estamos enxergando as coisas? Como é que você está enxergando a sua vida? Como é que você está enxergando as circunstâncias que você está vivendo? Não seria o caso de termos a necessidade de nós ajustarmos o nosso foco hoje, agora, pela graça e pelo poder do Senhor Jesus? E aí eu pergunto para você o seguinte: no foco da sua vida, você tem ajustado o seu foco nas suas prioridades? Quais são as suas prioridades no foco da sua vida? É a sua família o foco? São os seus filhos o foco? É o seu trabalho o foco? É Jesus o seu foco? Onde é que está Jesus em todo o contexto da sua vida? Está em primeiro ou em último lugar? Por que as coisas não se encaminham da maneira como você gostaria? Você está vendo Jesus na sua vida hoje? Você consegue distinguir Jesus claramente, perfeitamente na sua vida? Você distingue Jesus em meio às confusões da sua vida? Você consegue distinguir em meio a todo o marasmo, a luta, o desemprego, eu não sei, a crise conjugal, o pecado que está te destruindo, as suas particularidades, eu não sei. Mas me permita nesta noite abrir os seus olhos, não o ser humano, mas a palavra de Deus abriu os seus olhos para o seguinte. Abra comigo Hebreus capítulo 12, o verso 2. Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, o verso 2. Hebreus capítulo 12, o verso 2. Eu leio. Hebreus capítulo 12, o verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Meus amigos, eu falo para você agora, e mais uma vez, eu gostaria que o poder do Espírito Santo abrisse os seus olhos, os meus olhos, para que nós, como Paulo fala, olhando firmemente, o que Jesus quis fazer com aquele cego era que ele agora tivesse o foco em Jesus, firmemente olhando para Jesus. Sabe por que o apóstolo Paulo fala olhando firmemente para Jesus? Para você desviar os seus olhares do defeito da vida das pessoas. Para você desviar o seu olhar do caráter das pessoas. Para você desviar o seu olhar do pecado que as pessoas cometem. Para você desviar o seu olhar dos seus próprios pecados, não olhar para você. Há uma máxima que você já ouviu, ou que você vai ouvir a primeira vez. Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar.
Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Esta é a grande ideia do Evangelho. Jesus queria mostrar, através da história do cego de Betsaida, e na realidade, o cego de Betsaida a gente fala, mas na realidade ele não foi curado em Betsaida, ele foi levado para fora da aldeia. Mas a gente diz que foi o cego de Betsaida, mas ele foi curado fora da aldeia. Mas aqui, Paulo fala, olhando firmemente. Eu tenho que olhar firmemente, eu tenho que focar em Jesus, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que me agarrar em Jesus, porque é Ele que vai me dar a visão correta da vida. E eu gostaria, mais uma vez, que você tivesse em mente, porque aqui Jesus é o autor e consumador da fé. Foi Jesus, amigos. Olha só que coisa linda. Foi Jesus que deu fé para o cego. O cego não tinha fé. O cego não tinha nada. E Jesus estimulou e fez nascer a fé no coração daquele cego. Eu quero dizer para você o seguinte: se você perdeu a sua fé em algum momento, eu não sei quando, eu não sei, nem eu nem você, quem sabe conseguiremos agora distinguir cronologicamente em que momento você tenha perdido a fé. Mas eu quero dizer para você que não interessa cronologicamente quando isso aconteceu. Eu só quero que você relembre, que você tenha certeza de que cronologicamente começa hoje. Jesus retomando a sua fé e fazendo você ter uma fé robusta, uma fé significativa, uma fé que nos leve para o próximo nível. Mas o outro texto que quero aqui partilhar com você e concluindo a mensagem desta noite está lá em Hebreus, capítulo 13, o verso 8. Meus irmãos, amigos, dois textos que eu quero que você anote. Hebreus, capítulo 12, o verso 2. Anote na sua Bíblia, anote no seu celular e comece a olhar e a ler esse texto continuamente. Você vai ver o que vai acontecer no seu coração. Hebreus 13, verso 8. Olha só que coisa fantástica. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? Leio de novo. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Significa o quê para nós entendermos isso? Significa que aquele Jesus, olha só que fantástica ideia. É fantástica a ideia da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela é viva. É Jesus falando para você e para mim. Jesus Cristo ontem. Jesus Cristo ontem é o Jesus que curou o cego. A Bíblia está falando para nós, a gente leu. Jesus ontem fez aquilo que fez com o cego de Betsaida. Só que esse Jesus de ontem, se ele não vir para hoje, não vai fazer diferença para mim. Somente o cego, somente a mulher do fluxo de sangue, somente Maria Madalena, somente Nicodemos, Zaqueu, Pedro, Marcos, é que foram beneficiados do Jesus de ontem. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que o Jesus de hoje, ele é o mesmo. Ele pode fazer as mesmas coisas que ele fez com homens e mulheres do passado. Ele pode dar a bênção para os homens e mulheres do presente, como ele fez com os homens e mulheres do passado. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que hoje alguma coisa está para acontecer. E eu posso ter a convicção de que está acontecendo agora com você, porque está acontecendo comigo também. O dia que eu aceitei a Jesus, a Darcila, que eu falei no começo dessa live, ela me deu os estudos bíblicos, e eu aceitei a Jesus como meu Salvador, há quase 40 anos atrás. Ele vem abrindo os meus olhos a cada dia, para que eu compreenda a sua vontade nos meus desafios da minha vida. E tudo aquilo que ele tem me mostrado, tem me colocado numa condição de dependência dele.
E quando eu lanço um desafio para mim mesmo, eu olho para ele, firmemente para ele. E ele diz para mim, ele me toma pela mão e me leva para fora da minha aldeia, das minhas influências, das minhas decisões, dos meus propósitos, e me carrega pela mão e me mostra o melhor caminho. Eu quero dizer para você que os desafios que eu tenho, os desafios que eu já venci e que continuo lutando para vencê-los, eu tenho feito através disso que eu apresentei para você hoje. Isso é uma realidade para mim. Porque o autor e consumador da minha fé, Jesus, pode ser o autor e consumador da sua fé e te levar para uma nova experiência, para um outro nível, para uma nova condição. Eu desejo para você que o Jesus Cristo de ontem e hoje seja o mesmo e seja para sempre. Por quê? Porque a salvação, ela só terá sentido se nós começarmos a desfrutar do nosso relacionamento com Jesus hoje. Eu quero orar com você. Eu quero apresentar você para Jesus hoje, agora, para que Ele faça em você e por você aquilo que nós não podemos fazer. Você quer orar comigo? Você tem alguma coisa que você gostaria de apresentar para Deus e para Jesus e que você não está enxergando e que, quem sabe, você está confuso, você está sem uma direção, está sem um foco, você perdeu a noção, você não consegue administrar sua família, administrar sua vida financeira, administrar a educação dos seus filhos, administrar o seu trabalho. Você precisa disso. Eu quero apresentar Jesus. O Jesus que curou o cego de Betsaida. O Jesus que levou esse homem para fora da aldeia para que ele pudesse enxergar e que você tenha uma visão da vida diferente a partir de hoje. Você consiga enxergar as coisas de maneira diferente. Amém? Eu quero convidar você para orar comigo. Nós vamos orar apresentando a nossa vida para Jesus. Ore comigo agora. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, nós queremos louvar o Teu nome, porque em mais uma live da Motivação Duradoura Internacional, nós estamos sendo impulsionados, animados, motivados a termos uma visão diferente da vida e enxergarmos de maneira perfeita a Tua vontade para nós. Esse amigo, essa amiga, essa pessoa que aqui está nessa live, com as diferenças de fusos horários, ela está aqui porque ela quer te buscar e quer sentir a Tua presença. Nesta hora eu quero apresentar Jesus, o Salvador. Quero apresentar Jesus, aquele que perdoa, aquele que salva, aquele que dá uma nova visão para a vida. Queira nos guardar do mal e do pecado. Queira nos dar, querido Deus, um terreno sedimentado, já caminhado pelo Senhor Jesus. Obrigado pelas experiências do passado, que ainda chegam até nós com muito poder. Obrigado porque o Senhor foi o autor e o consumador da fé do cego do Betsaida. E o Senhor hoje é o autor e consumador da nossa fé também, que está nascendo essa confiança em Ti. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça. E o poder do Espírito Santo inunda os nossos corações nessa hora. É a nossa oração e a nossa prece, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você estar junto conosco mais uma vez. Compartilhe esse vídeo. Lembre os seus amigos daquilo que você ouviu, daquilo que você desfrutou, daquilo que você percebeu, daquilo que Deus falou para você. Compartilhe esse vídeo. Leve para mais pessoas. E faça com que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, seja verdadeiro na vida daqueles que você ama. Um forte abraço. Desejo para você uma nova semana. Que Deus te abençoe. E no domingo que vem nós estaremos aqui para, mais uma vez, na Motivação Duradoura Internacional, entendermos a vontade de Jesus para cada um de nós. Forte abraço. Deus abençoe.